Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa terceira aula do curso de aperfeiçoamento em Psicologia Clínica do módulo Evolução Histórica da Psicologia. Agora a gente já chega no século XX, de fato, com o surgimento do behaviorismo, e o nome dessa aula é Behaviorismo e Além, a mente como comportamento. O que é o intuito dessa aula? É sim a gente entender as bases do behaviorismo, que vai pautar muito do que a gente faz hoje, muito do que a gente conhece hoje, muito do que a gente vai aprender aqui, mas o passo além, como que foi, né, essa transição daquele behaviorismo radical, que é o nome que a gente dá, para o que a gente entende hoje como estudo comportamento, modificações comportamentais, enfim. Bom, para a gente iniciar, deixa eu só abrir. O behaviorismo ele surgiu no início do século XX como uma reação àquele introspeccionismo, ainda que fosse um introspeccionismo mais controlado dentro de um método, ainda assim era um introspeccionismo. Então, o behaviorismo ele surge como uma crítica a ele, né, que ainda assim, olha, tudo bem, você tem seu método aí, mas você está mexendo em uma coisa que a gente não sabe ao certo como funciona, então isso aí não importa, a gente precisa focar no que a gente consegue ver, que é o comportamento observável, né, em detrimento a essa caixa preta da mente, essa partezinha que a gente de fato ainda não conseguia avaliar tão bem. E o pai do behaviorismo é o John Watson, que argumentava que a psicologia deveria ser uma ciência objetiva, estudar apenas o comportamento que poderia ser observado, medido, sem recorrer a essas introspecções. Então, ele traz o quê? Existe um estímulo eliciador, existe um comportamento, não importa o que vai levar esse comportamento no sentido de cognição, no sentido de pensar o que fazer, enfim, existe comportamento. E quantas vezes com esse estímulo eliciador sendo apresentado, a gente vai ter aquele comportamento? Essa relação, né, que deveria ser medida, ser observada, e esses seriam os resultados, não mais toda aquela metacognição que a gente tinha comentado na última aula. E esse modelo ele representa uma ruptura com as abordagens anteriores que desenvolveram a psicologia como a gente conhece. Apesar, e até interessante falar isso, perdão, eu ainda estou me recuperando do resfriado, mas por mais que muito daquilo que a gente viu antes, né, dessa metacognição, desse introspeccionismo mais controlado, fundamentar muito o que a gente faz hoje, né, ter suas bases, houve aquele desenvolvimento do método, houve um gap, né, não havia tantas tecnologias para explicar ao certo o que estava acontecendo, então veio nesse gap o Watson explicando o quê? Não importa, gente, foca no estímulo e foca no comportamento, é isso que a gente vai avaliar. Só que e antes de falar, vocês lembram daquele experimento do Watson? Ele é bem famoso, né, quando a gente está na faculdade a gente vê ele, fica até assustado na primeira vez, que ele, né, tinha vários bebês, né, foi um experimento com bebês, até por isso, uma das capas do nosso curso, né, dessa parte histórica é um bebê, salvo engano, é a dessa aula, mas tudo bem, vamos lá. Que ele pega o bebê e apresenta, né, um bichinho fofinho, um coelho no caso, e o bebê gosta, né, não tem nada de mal, entre aspas, naquele coelhinho, só que na hora que o bebê começa a brincar com esse coelho, ele vai e batia duas placas de madeira, fazendo barulho, assustando o bebê. Ele ia fazendo tanto isso que o bebê associou o barulho, o susto, né, que aquele estímulo aversivo, ao coelhinho, que até então era algo, às vezes, não era, né, algo aversivo, era algo normal ou algo até positivo. Mas, enfim, o Watson trouxe, né, essas ideias de foco no comportamento, esquece essa parte mais interna aí do que se passa dentro da mente. Mas o behaviorismo ele ganha, né, tem o seu auge com o Skinner. Eu não vou falar o nome dele completo, porque aposto que você também tem dificuldade. Burrus Friedrich Skinner, salvo engano. É complicadinho o nome dele. Que trouxe, né, que ampliou
o behaviorismo, o conceito do behaviorismo, trazendo também o condicionamento operante, que antes a gente tinha aquele condicionamento clássico, que era simplesmente estímulo iniciador, resposta, estímulo, resposta. Agora a gente teria como modificar esse comportamento através de reforços e punições. Reforço positivo, reforço negativo e punições. Só para clarear, e se você não lembra, ou se você não é da TCC, algo nessa linha, e aposto que faz muito tempo que você viu isso, se for o seu caso, reforço positivo é quando você apresenta uma recompensa para aquela pessoa após um comportamento, e a apresentação dessa recompensa reforça o comportamento executado. Ou seja, eu dei essa aula aqui e ao final dela, sei lá, vou tomar esse pequeno copo de café. Café aumenta a dopamina, norepinefrina, aumenta a dopamina, legal, meu cérebro vai, opa, coisa boa. Sempre que eu der uma aula, então eu vou ter isso, então vou dar aulas mais vezes para aumentar a possibilidade de ter essa recompensa. Aí depois a gente vai entrar em reforço intermitente, já é outra história. Mas enfim, reforço positivo quando você apresenta uma recompensa ou uma gratificação após o comportamento. Reforço negativo é quando a retirada daquele estímulo ela é reforçadora, ela é boa. Então, vamos imaginar que você está com uma crise de ansiedade, você sai para caminhar. Você sair para caminhar é um comportamento que vai reduzir, né, esse sintoma de ansiedade. A redução desse estímulo inicial, de certa forma negativo, que é ter ansiedade, como isso deixa de existir, você reforça esse comportamento. Ou seja, sempre que eu tiver uma crise de ansiedade, sairei para caminhar, porque isso vai ser bom. Um outro exemplo, estou com fome, isso gera, né, uma sensação de desconforto. Quando você come, essa sensação de desconforto é retirada. Então, há um reforço negativo. Através da retirada de algo ruim ou desconfortável, você, né, o seu comportamento faz com que retire que esse desconforto, que esse estímulo mais, entre aspas, negativo seja retirado, deixe de te incomodar. Então você repete aquele comportamento mais vezes. Ou seja, estou com fome, isso me causa um desconforto, eu vou, como o desconforto deixa de existir, então eu vou comer mais vezes sempre que isso ocorrer. Você aumenta as chances de repetir esse comportamento de comer. E temos a punição, que, como todos sabem, se você tem punição, aí todo mundo sabe e às vezes nasceu sabendo já. Mas é o que? Quando você tem um comportamento, para modificar esse comportamento, se ele não for adequado para aquela situação, existe uma punição, e essa punição não necessariamente é algo físico, né? É algo agressivo no sentido realmente de, né, mãos, de físico mesmo, mas pode ser, por exemplo, vou fazer uma apresentação em público, falo uma coisa errada e as pessoas riem de mim. Aquilo causa uma sensação tão ruim que se torna punitivo. E as escolas, infelizmente, muitas vezes usam isso, não de uma forma deliberada, às vezes sem perceber, ou alguns professores, né, que o aluno levanta a mão, fala alguma coisa, a classe ri, ou o professor às vezes até fala de uma forma objetiva que a pergunta foi burra ou algo nessa linha. Isso você realmente pune a pessoa de uma forma ou de outra. E isso diminui a probabilidade de que ela tenha aquele comportamento. Ou seja, a punição ela é usada muitas vezes na extinção de comportamentos, mas quando a gente estuda, né, os gráficos ali de qual a melhor, entre aspas, melhor no sentido de mais efetiva forma de modificação de comportamento, inclusive ao longo do tempo, a gente vai ver que o reforço intermitente ele é muito melhor do que uma punição. Ou seja, você, em vez de punir, né, no curto prazo a punição ela funciona assim, ela é mais efetiva no curto prazo, só que a longo prazo, quando você trabalha com reforço positivo, reforço intermitente, até mesmo reforço negativo, a pessoa ela tem uma adoção daquele novo comportamento, uma habituação por um tempo muito maior do que essa modificação de curto prazo. Exemplo, só para facilitar. Vamos lá. Eu estou escrevendo errado a palavra pão. Me veio na cabeça agora. Eu posso ser punido com um belo X vermelho,
e aquilo vai ser ruim, vai ser desconfortável. Só que se eu escrevo pão certo uma vez, escrevo errado, passa em branco, tem uma orientação, fala, não é assim que escreve, tudo mais, não em público, não de uma forma pejorativa, não, né, como uma punição em si, sem aquele alarde da punição. E aí, vou tentando de novo, e aí escrevo certo uma vez, recebo uma estrelinha. Em vez de ficar focando no X, a gente foca na estrelinha. Escrevi de novo, não recebo uma estrelinha, mas ainda assim, falo, legal. Escrevi mais uma vez, recebo outra estrelinha. E aí a gente vai variando isso. Por um período muito maior, eu vou escrever pão certo do que se eu tivesse escrito pão errado, recebido um X e na próxima, sabe, só X, X, X. Então é muito mais interessante você, claro, orientar, sem punir, mas reforçar quando aquele comportamento correto ele acontece, o comportamento esperado acontece, e isso a pessoa habitua muito mais. E aí quando a gente vai falar de fisiologia, claro que nessa época a gente não tinha esse conhecimento, mas quando a gente vai falar da fisiologia, quando existe um reforço positivo após comportamento correto, existe também um disparo de dopamina, o centro de prazer do nosso cérebro ele é ativado, é aquela sinapse que entende, se eu fizer isso é igual a isso, que vai ser legal, que vai me dar algum prazer, vai ser gratificante, essa sinapse ela acaba sendo fortalecida, né? Essas conexões são fortalecidas, levam a uma potenciação de longa duração, e isso faz com que, sempre que acontecer aquela situação, eu faça da forma correta por muito mais tempo. Agora a punição ela vai entrar em um outro sistema que é muito mais envolvido com a amígdala, não é o sistema de prazer, não é o sistema de recompensa, que seria o sistema dopaminérgico. Um dos sistemas dopaminérgicos, temos dois sistemas dopaminérgicos, entre aspas, né? Que um vai controlar essa parte do prazer, o outro vai controlar a parte motora, enfim, inclusive está associado ao Parkinson, mas enfim. Quando você entra pela punição, você age muito mais pelo medo, pela aversão, e para memorizar, de fato, isso é muito mais efetivo, né? A memorização por aversão ela é muito mais rápida, a aprendizagem por aversão é muito mais rápida, só que junto a ela vem essa questão do medo, vem essa questão das reações de luta ou fuga, da ansiedade. Então, dependendo do que você quer que a pessoa aprenda ou corrija, a gente está pensando no caso de escola. Se você está dentro de uma escola, você não quer que a pessoa tenha medo da escola, você não quer que ela tenha medo do professor, você quer que ela corrija aquele comportamento, mas que ela continue ali satisfeita, tendo coisas boas. Quando você vai por essa linha da aversão, a pessoa vai de primeiro, opa, se eu fizer isso aqui vai dar ruim, vai dar muito ruim, vai ser a pior coisa do mundo. Quando ela tende a se expor àquela situação novamente, que é o ir à escola, ela já fica ansiosa. Porque é uma questão de proteção, é uma questão instintiva. Mas deixa eu voltar para os anos 30 aqui. Voltando. Inclusive, essa questão da punição, né, até a gente vai falar depois, influenciou bastante a própria educação por muitos anos. A gente sabe que no Brasil, questão de palmatória, eu não peguei isso, mas minha mãe conta que pegou essa fase, mas depois a gente entra nessa parte. Então, o condicionamento operante, né, reforço positivo, reforço negativo, punições que modificam o comportamento. O Skinner argumentava que todos os comportamentos são adquiridos, então, através de interações com o ambiente. Ou seja, existe um estímulo no ambiente que faz com que eu me comporte de certa forma, o meu comportamento dentro daquele ambiente gera uma consequência, essa consequência reforça ou reduz esse comportamento, aumenta a probabilidade ou diminui a probabilidade de eu me comportar daquela forma. Ou, né, estou inerte naquele ambiente e existe algo, e aí, de toda forma, vai ser um estímulo iniciador. Existe esse estímulo, vou me comportar, vou ver a consequência foi boa, faço de novo, a consequência foi ruim, não faço, enfim. Somos seres que vão se desenvolver, que vão aprender, que vamos nos comportar de acordo com o ambiente em que estamos e as consequências geradas por nosso comportamento. E aí a gente entra numa questão até filosófica,
Muitas vezes o meu comportamento ele é funcional, ele é um bom comportamento, mas o ambiente que eu estou não estimula esse comportamento ou reage de forma negativa. Como eu disse até na própria questão de aprendizagem, se você é uma criança curiosa, você faz muitas perguntas, e se o professor não é do tipo que não gosta de perguntas, que fala que isso atrapalha, ele pode te cortar as asinhas, te fazer caber dentro de uma caixinha que não é para você, e isso te desestimula. E às vezes é um problema do ambiente, não você ser curioso. Então é interessante a gente já começar a pensar sobre isso. Além disso, né, o Skinner rejeitava essa noção dos processos mentais internos como relevância para a compreensão do comportamento. Não importa como você interpreta isso, o que importa é o estímulo e o comportamento. O que você está pensando aí dentro não faz diferença, a gente consegue modificar seu comportamento só com base nas consequências apresentadas a você depois do seu comportamento. Então, a ênfase estrita do comportamento, do behaviorismo no comportamento observável, essas modificações comportamentais vão ter um impacto na psicologia como um todo. E aí influenciou áreas como a terapia comportamental por si só. E aí lembrando, né, existem críticas à terapia cognitivo-comportamental, a teoria cognitivo-comportamental, como se a gente estivesse apenas treinando ratinhos, né? Não é bem assim, até por isso existe a parte cognitiva, e ainda assim a terapia comportamental por si só não se restringe a apenas treinar ratinhos. Influenciou a educação, assim como eu disse, né? A gente vê muito em filme as estrelinhas, que a gente vê muito no Brasil, que tinha muito essa cultura, hoje já diminuiu bastante, até foi uma questão legislativa, pelo menos eu posso falar pelo estado de São Paulo e pelo estado de Minas, que são os estados que eu morei e estudei, que a questão da punição, né, a caneta vermelha foi algo que foi cortado, não sei como é nas escolas privadas, mas eu estudei escola pública. Mas nas escolas públicas, né, aquele X vermelho, aquela coisa assim, já foi reduzido para reduzir a punição, mas era algo que existia, como eu disse também, da palmatória, e também influenciou a própria psicologia aplicada. Bom, quando eu falo de um tema que eu gosto, que eu domino, eu empolgo. Mas vamos lá. Apesar das influências, né, do behaviorismo, em várias áreas, vários âmbitos, principalmente ali na época, a gente precisa entender também, homens de seu tempo, a gente estava enfrentando, a gente não, né, mas são estudiosos e teóricos americanos no contexto Primeira, Segunda Guerra Mundial, início de Guerra Fria. Então essa questão do entender o comportamento, de controlar o comportamento, sem dar muito espaço para as percepções, era algo natural de ocorrer naquele momento, tá? Inclusive os próprios testes psicométricos, eles surgem nessa época, principalmente para avaliar aptidões cognitivas e intelectuais de futuros soldados. Então entrar para determinadas áreas do exército, da inteligência, eram usados testes psicométricos, a avaliação de QI ficou muito famosa devido a isso. Mas, então, só para entender, são homens de seu tempo, teorias e tecnologias de seu tempo que influenciam até hoje, mas a gente também tem que olhar um pouco, com esse olhar um pouco mais crítico, mas sem apontar o dedo e falar, vocês não sabem do que estão falando. É o que eu falo do próprio Freud, gente. É homem de seu tempo. Vamos lá. Apesar de sua influência, o behaviorismo começou a enfrentar essas críticas a partir da década de 50. Por quê? Essa rejeição do behaviorismo aos processos mentais acaba sendo limitante para a própria teoria, para o próprio estudo da psicologia. Por quê? Existem muitos processos que vão refletir em comportamentos, mas que, em grande parte, são processos cognitivos. Então, por exemplo, o próprio pensamento, como você explica, nós temos um comportamento X, mas e o pensamento que o antecedeu, um pensamento funcional, disfuncional, a gente pode cair em preconceitos, e aí a gente já entra nessa parte do pensamento, das cognições ali, dessas ideias formadas, que vão levar a um comportamento disfuncional, ainda que o estímulo não seja um problema. Então, vou usar essa do preconceito, a gente está falando de americano, década de 50, preconceito lá no talo, digamos assim.
A gente tem um estímulo que é uma pessoa negra, que não está fazendo nada, só que existe um comportamento da pessoa branca segregacionista, às vezes agressivo, contra essa pessoa negra. Tá, mas entende que é desproporcional o estímulo, não, né, ele não justifica o comportamento. Então o pensamento ele tem a ver com isso. Só que o behaviorismo, nessa época, ele não se dava a entender o que estava acontecendo nesse sentido de pensamento. Então havia uma limitação muito grande. A própria linguagem, a própria aquisição da linguagem, como era esse processo, resolução de problemas. Então você tem um problema, você vai ter um comportamento que vai resolver aquele problema, tá, mas como foi esse processo? Enfim, a grande crítica ao behaviorismo radical, esse behaviorismo que a gente está falando até a década de 50, 60, é esse behaviorismo focar só no estímulo-resposta, não no processo como um todo. Então, como eu disse, a limitação do behaviorismo para explicar adequadamente os fenômenos que contribuem para o surgimento, e é o que contribui para o surgimento das teorias cognitivas. Então, chegamos à revolução cognitiva na década de 50 e 60, que foi uma mudança no paradigma na psicologia, né, uma mudança de paradigma que até então focava. Nós tivemos aquele bem no início, aquele dualismo, mente, corpo, aí depois a gente vai para algo mais material, fisiologia, vamos entender o comportamento, vamos entender os estímulos, Pavlov apresentando a carne, ou só a luz, ou o cachorrinho salivando, tá? Sem entender todo o processo interno. Só que chegou-se um tempo que haviam tecnologias, né, ali meados do século XX, temos mais tecnologias, temos mais conhecimento sobre a psicologia, sobre comportamento, mas estava faltando, né, aquela explicação, aquele meio do caminho. O que acontece? E onde nós nos debruçamos muitas vezes, nós psicólogos nos debruçamos muitas vezes. Infelizmente, às vezes, infelizmente nos debruçamos especificamente nisso e só nisso, e aí a gente esquece também do estímulo e da resposta, e fica só no processo mental, o que também acaba sendo incompleto. Mas temos então, na década de 50 e 60, um retorno aos estudos dos processos mentais, né? Então começam a surgir esses psicólogos cognitivos, até porque vamos lembrar também, como eu disse, dos testes psicométricos, a gente já começa a entender e olhar um pouco mais para esse funcionamento mental. Então, o QI era algo necessariamente observável? O QI, né? O que seria o QI? Essa velocidade do processamento das informações, a capacidade de resolução de problemas, enfim. A gente viu o comportamento, mas a gente já começou a conseguir medir o processo interno. Então, a velocidade de um processamento, a velocidade de uma linguagem, de uma percepção, enfim. Então a gente começou também a ter ferramentas para avaliar esses processos mentais internos. E uma delas foram as metáforas computacionais. Se a gente voltar um pouquinho, a Segunda Guerra Mundial, devido inclusive é um filme, O Jogo da Imitação, com Benedict Cumberbatch, que fez do Doutor Estranho, que conta como foi a Segunda Guerra Mundial, que as mensagens eram criptografadas. Né? A criptografia é uma coisa muito antiga, que são mensagens que são passadas, né, em códigos. E isso aí eu tenho meu próprio ritual, né, de aprendiz maçom aqui, isso aqui é por código. Isso faz parte da humanidade. Ok. E aí, os nazistas desenvolveram uma máquina de criptografia chamada Enigma, que, sinceramente, eu não sei como ela funciona. Eu sei que ela embaralha as letras e a pessoa que recebe, ela recebe um código parecido, né? O emissor, ele tem um código, então uma configuração da máquina, e aí ela emite uma mensagem. O receptor tem também, sabe qual é aquela configuração daquele momento, do dia e da hora que foi emitida a mensagem. Ele recebe a mensagem, coloca essa configuração na máquina e ela
faz a decodificação dessa mensagem. Legal. Só que a gente precisava, né, a gente, no caso, aliados, precisava decodificar, interceptar, decodificar essas mensagens, e aí surgiu, né, na Inglaterra um grupo, não só lá, mas nesse caso específico é lá, um grupo voltado a decodificar enigma e, entre aspas, o matemático-chefe dessa equipe era o Alan Turing, que veio a se tornar o pai da computação moderna, na verdade da computação, né? Computação moderna é meio redundante, mas enfim. O Alan Turing, que também criou aquele teste Turing, que é a capacidade de uma inteligência artificial se comportar como ser humano, como você consegue diferenciar um computador de um ser humano, mas enfim, o Alan Turing, ele desenvolveu uma máquina que conseguia decodificar enigma, e dessa máquina gigantesca que funcionava, né, com pistões, enfim, não chama pistão, mas são os tubos grandões, enfim, que funcionava com isso. Ele deu o start para o que viria a ser a computação, como a gente conhece. Hoje você está me vendo talvez num celular desse tamanhozinho, ou no notebook, no computador. O meu aqui, né, é meu notebook, mas minha tela. E ainda assim, isso aqui não é nada perto dos computadores daquela época, do tamanho que eles eram. E até engraçado, todo computador que mandou um homem para a Lua hoje cabe nisso aqui. É incrível, mas enfim. Desculpa, assuntos que eu gosto, eu viajo, você estava avisado, mas vamos lá. Então, tivemos já avanços computacionais, entender como que os computadores comunicavam, armazenavam memória, e aí a gente começa a ter as metáforas computacionais. Então, começamos a entender a mente como um processador de informações, assim como um computador é um processador de informações, assim como ele armazena uma informação, assim como ele recebe um comando e assim como ele dá uma resposta à frente, né, a algum comando, a algum estímulo. E desculpa, tem gente cortando a grama, mas dá para tirar o ruído, não vai ficar tão ruim. Então a gente começa a entender a mente como processador de informações, temos o interesse a entender como as pessoas percebem, processam e lembram informações, o que era um grande desafio para o próprio behaviorismo, que não se preocupava com isso. E a gente tem então um estabelecimento de um novo campo, um novo domínio de pesquisa, que é entender os processos mentais subjacentes ao comportamento. Temos estímulo, temos comportamento, o que acontece no meio? E os computadores, a tecnologia computacional, né, dos sistemas de informações começaram a nos dar ferramentas para entender todo esse processo, para pelo menos criarmos modelos a serem estudados. Lembrando até essa questão de modelos, e aí trazendo bem pro que a gente já fez, não sei se na sua faculdade ainda eram os ratinhos que a gente aprendia os condicionamentos, ou se já era um software, salvo engano era o Sniff, né? O que nós usamos foi o Sniff, o meu ratinho chamava Cérebro, que era um modelo computacional de um comportamento real de um rato, né? Então a gente já começa a ter essas metáforas computacionais, a usar computadores para entender como funcionaria a mente humana. Tivemos, né, o desenvolvimento desses modelos com a revolução cognitiva, que aconteceu ali por volta de 50 e 60. Essa revolução expandiu o conhecimento sobre o comportamento humano, e a psicologia, como um todo, são ferramentas que nós usamos até hoje. E aí, só a título de curiosidade, eu quis trazer um livro escrito pelo Skinner, que chama Walden 2, escrito em 1948, que é uma utopia de uma sociedade regida pelos princípios behavioristas. E o que seria isso, né? Dentro daquela sociedade, né, algumas pessoas vão visitar e aí é explicado a elas que dentro daquela sociedade existe uma engenharia social comportamental. Engenharia social é, geralmente, lideranças desenvolverem toda uma metodologia, todo um sistema que vai lidar com várias áreas diferentes, educação, leis, enfim, trânsito. É uma engenharia
para moldar aquela sociedade, para levar ela para algum lugar. Bom, então nessa utopia existia uma engenharia social comportamental, que era, através dos princípios, né, do behaviorismo, modificar o comportamento daquelas pessoas para que aquela sociedade prosperasse e fosse feliz. Então havia uma gestão comportamental, que todas as práticas nessa sociedade elas são baseadas nas técnicas de modificação comportamental, ou seja, bons hábitos eram reforçados e encorajados, enquanto maus comportamentos eram desencorajados e ou punidos. A educação e a criação dos filhos era algo comunitário, ou seja, as crianças elas eram criadas quase que por todos, era um dever social, e isso permitia que as crianças sempre tivessem atenção de alguém, de algum adulto, não sendo, né, um dever da família, mas sendo um dever da comunidade educar essa criança. É uma coisa aí que a gente já viu por aí. E o intuito da educação dessas crianças era reforçar comportamentos cooperativos e produtivos, ou seja, em prol da comunidade, produzir em prol da comunidade, em detrimento do individualismo dessas crianças. O trabalho era projetado para ser variado e gratificante, aumentando a satisfação e diminuindo a monotonia, ou seja, as pessoas que moravam nessa cidade, pela manhã elas exerciam uma função, de tarde outra função, não tinha algo muito fixo, mas sempre que a sociedade precisava de algo, as pessoas iam lá resolver aquilo, não tinham, como que eu posso dizer, os ofícios bem definidos eram, né, estamos precisando de alguém para apagar o fogo, vai lá e vê quem faz, sabe? Era uma coisa um pouco mais, um sentido mais dinâmico um pouco, né, mais a depender das necessidades. Já o lazer, havia um amplo tempo de lazer para que houvesse o equilíbrio entre trabalho e o prazer, né, essa parte mais de descanso. O que é interessante a gente pensar também que a gente já associa trabalho simplesmente a algo desprazeroso, ruim. Então, né, o tempo de lazer ele se faz fundamental. Não que também tenha que trabalhar 10, 20 horas por dia, apesar de eu trabalhar 12 a 15 horas por dia. E eu gosto, pelo menos para mim é divertido. E governo e decisões, né, todas as decisões de governo, elas eram tomadas com base no método científico. Ou seja, com base em dados, em resultados. Isso aqui está dando certo, a gente faz, isso aqui está dando errado, a gente muda. Mas com base em dados reais, não em falácias. E qual o intuito disso? Visava o aumento da felicidade e a eficiência de toda a sociedade. Obviamente, o livro por si só ele foi bastante controverso, principalmente quando a gente fala do período 1948, início de Guerra Fria, né? Uma sociedade, de um lado, que tinha esse intervencionismo no individual muito grande, né? Algo muito mais cooperativista, muito mais decisões tomadas em cima para nivelar todo mundo. Então foi bastante criticado. Outra crítica, né, era o quê? Que essa engenharia social comportamental moldava o comportamento dessas pessoas para o que um grupo de pessoas acreditava ser correto, e aí a gente já começa a entrar em problemas de propaganda, que você cria uma propaganda para as pessoas acreditarem que aquela ideia é correta, então acaba, né, modificando o comportamento para um lado, não, sem, né, dar essa liberdade individual, autodeterminação. Então, 1984 também não é muito diferente, né? 1984, George Orwell, questão do Big Brother, até que John surge o nome do programa Big Brother, não é muito diferente. A gente vê pessoas, né, muitos escritores nessa época, falando de estados absolutistas, ainda que não fossem impérios no sentido monárquicos, não fossem monarquias, mas fossem estados absolutistas. O Estado manda em tudo, domina tudo, controla tudo. E houve uma grande rejeição, né, a essas ideias, e existe uma rejeição a essas ideias de um Estado controlando tudo, ainda que fosse uma sociedade científica, digamos assim, pautada no método científico, mas isso impede que uma pessoa
tenha suas próprias ideias, tenha, né, sua própria autodeterminação. Então, houveram essas críticas ao livro e à ideia, mas ao mesmo tempo também inspirou a criação de outras, né, de comunidades pautadas nessa ideia, assim como existe entre várias outras ideias. Temos comunidades anarquistas, comunidades anarcocapitalistas, a tentativa de comunidades socialistas, comunistas, isso aí, até modelos computacionais também já começam a dar essa abertura para criar modelos ali dentro de como seria uma sociedade, quais seriam os resultados, enfim, mas inspirou, né, a formação de sociedades com esse modelo cientifista, digamos assim, estritamente cientifista, mas determinado, cooperativista, como foi o caso da comunidade, como é o caso da comunidade Twin Oaks, que foi fundada em 67, né, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, que, apesar de todos os pesares, é um país que dá essa abertura. Ó, você quer fazer merda? Você pode fazer merda, mas, né, o problema vai ser seu. E se der certo, parabéns para você. Que foi uma sociedade que foi projetada para ser uma sociedade cooperativa e igualitária, e existe até os dias de hoje. Teve, né, um certo sucesso nessa ideia, só que outras comunidades também surgiram e a maioria delas não conseguiram se sustentar. E aí, seja por dificuldade financeira, desafio de discordâncias internas nos processos de decisões governamentais, digamos assim, para que lado que a gente vai, apesar de ser embasado cientificamente, né, temos a ciência e temos o ser humano, né? Então, apesar da ciência ser um produto do ser humano, o ser humano não necessariamente vai obedecer estritamente àquela metodologia. Além disso, pressões externas de sociedades vizinhas que também tinham tanto críticas quanto problemas relacionados a essas sociedades no estilo behaviorista, né? Estritamente behaviorismo. Então, isso foi mais a título de curiosidade, só trazer um pouco desse livro escrito pelo Skinner, e que de fato levou à fundação de algumas sociedades baseadas nesse modelo. Então, só para a gente repassar, o behaviorismo ele surge no início do século XX, focando no estímulo, no comportamento, né, na resposta, sem considerar o que ocorria no sentido cognitivo, dentro da caixa preta, digamos assim. O auge do behaviorismo foi, de fato, com Skinner, que trouxe o conceito de condicionamento operante, que é a modificação do comportamento mediante consequências do meio, ou seja, reforço positivo, reforço negativo e punições. Ou seja, a pessoa ela se faz, ela aprende, ela cresce devido às interações com o ambiente. E apesar da influência do behaviorismo em várias áreas, como educação, psicologia aplicada, a terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental, houveram várias críticas que levaram à revolução cognitiva na década de 50 e 60, que começaram a trazer um pouco mais os estudos sobre o processo interno, né, o processo mental entre o estímulo e a resposta, e já tínhamos ferramentas e tecnologias que podiam, de uma forma objetiva, trazer informações sobre esses processos internos. E isso expandiu o conhecimento sobre o comportamento humano e a psicologia como um todo. Por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido a essa aula. Se você puder avaliar a aula para eu saber se você está gostando, como está indo, é de grande ajuda. Dê suas críticas, porque o meu intuito é melhorar enquanto professor, mas sem deixar de ser eu mesmo. Bom, por hoje é isso e nos vemos na próxima aula. De fato, a revolução cognitiva e a metáfora computacional da mente. A gente vai entender de fato, né? Eu trouxe aqui a ideia de emular a mente em computadores, criar protótipos, criar modelos, mas a gente vai entender um pouco mais a fundo na próxima aula a revolução cognitiva e a metáfora computacional. Então, por hoje é isso, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.